Olá, firmeza! Estamos aqui com o nosso Verbo Inspira, mais um podcast do nosso Verbo da Vida Macapá. E estamos aqui hoje com o nosso pastor Gilmar, pastor, reverendo, apóstolo Eita, bichinho. do nosso ministério aqui de Macapá. E hoje nós estaremos falando sobre um tema que é essencial para a vida da igreja. Amém, E amém. aí você pode dizer assim, cara, mas eu vim assistir o podcast, o que isso tem a ver com igreja? Igreja você é em todo tempo, irmão. Se você aceitou Jesus, então você é a igreja do Senhor e você precisa crescer nisso e frutificar nisso. E nós Amém. vamos falar sobre o novo tipo de amor. Amém. Qual é a diferença, pastorzão, em relação ao amor? Por que um novo tipo de amor? O que existe de amor? A Bíblia ela vai trazer duas definições de amor, né? Certo. Filéus e ágape. E essas duas definições, dentro do idioma onde o Novo Testamento foi escrito, que foi o grego, só que na língua grega existem várias definições de amor, que a gente termina encontrando essas definições dentro da Bíblia, Sim. que no original elas existem lá e na tradução grega elas às vezes é definida como amor, mas a Bíblia traz algumas expressões dessa como definições que não traz a palavra amor, né? Ou dependendo da versão de Bíblia, caridade. Uhum. Ela vai definir duas palavras para amor, ágape e filéus. E quando a Bíblia fala o amor de Deus, aí usa a expressão ágape. E a expressão filéus também é muito usada. E até há um trocadilho entre Pedro e Jesus. Quando Jesus diz, tu me amas, Pedro? Jesus pergunta com a palavra ágape. E Pedro responde com a palavra filéus. E Jesus pergunta de novo com a palavra ágape. E Pedro responde com a palavra filéus. Na terceira vez, Jesus usa a expressão filéus. E aí meio que Pedro percebe que está... né? E Jesus está... Por quê? Por que essa definição? Às vezes eu uso a expressão ágape é o amor do tipo de Deus. Porque a palavra que define ágape, amor na Bíblia, é uma palavra que ela tem o contexto de um amor tão profundo que você joga você larga qualquer coisa Por esse amor. por esse amor. Então, às vezes as pessoas até questionam, né? A Bíblia não fala que ágape é o amor do tipo de Deus. Realmente, ela não fala isso. Nós usamos essa expressão. E às vezes ele usa um texto de Timóteo. Quando Paulo... Então ágape não é o amor do tipo de Deus, é uma expressão utilizada que demonstra a profundidade desse amor. Isso, exatamente. Uau. Exatamente. Porque senão a gente vai dizer ágape é o amor do tipo de Deus. É o que, É o que eu aprendi. Que a gente ouviu a vida inteira, né? Às vezes. Uhum. E por que essa expressão ela às vezes traz uma confusão? Porque tem um texto na Bíblia onde Paulo está dizendo assim, que um homem amou o presente século e me abandonou. E ele usa Demas, ágape também. ele diz que Demas, deixa eu achar o texto aqui, ele diz que Demas amou o presente século e abandonou ele. Né? Deixa eu ver aqui, Demas. Então, esse homem aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim, ó, procura vir ter comigo a partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então diz que esse irmão meio que se desviou, né? E a palavra que Paulo usa aqui é ágape. Poxa, se ágape é o amor do tipo de Deus, como é que Demas amou do tipo de Deus? Mas é porque o amor... O século, né? O mundo. Exatamente. Mas é porque o amor que Demas teve pelo mundo foi da mesma intensidade que largou o próprio Deus pelo mundo. Então, por isso que a gente, quando atribui que ágape é o amor do tipo de Deus, a gente pode cometer essa falha. Sim. Porque ágape, para a língua grega, é um amor que você larga qualquer coisa por aquilo. No caso Demas aqui, largou o próprio Deus pelo mundo. Então é a intensidade do amor. A do intensidade com que se ama, a intensidade com que você olha. Porque é um amor realmente sacrificial. É um amor que você larga tudo por aquilo. Então, é por isso que é atribuído do amor do tipo de Deus. Né? Então, por isso que a Bíblia vai trazer isso. Assim como Elias, que largou tudo ali, botou fogo em tudo. Foi Elias? Eliseu. Botou fogo em tudo para
deixou tudo para trás. Para trás. Essa é a Mais ou intensidade de menos amor. o que todos os homens de Deus fazem, né? Pedro fez, largando o barco, largando Sim. tudo. Paulo fez, abandonando a fé que tinha e agora se convertendo ao cristianismo. Então, realmente é esse amor que você olha aquilo, entende na essência e larga tudo por aquilo. É porque a gente vê Paulo, né, como um cara mau, Saulo, quando se fala dele, vê como um cara mau, Sim. mas na verdade ele fez isso por uma fé que ele tinha, né? Então ele fez isso com tanta intensidade, Intensidade, de exatamente. tipo, vou perseguir porque eu creio dessa forma e esse povo tá deturpando a minha fé. Exatamente. É como hoje a gente vê, né, dentro do islamismo, o lado mais radical, Sim. que eles são, eu vou usar essa expressão não de uma forma pejorativa, mas eles são doutrinados e eles se enchem de explosivos e vão em um lugar em nome do Deus dele e matam e matam outras pessoas, entende? Então é um amor que ele tem por aquilo ali, mas é um amor cego, é um amor do qual não tem um fundamento, Sim. né? É um amor que quando a gente olha do lado de fora vê que não é amor, Sim. entende? Mas o amor do tipo de Deus é aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses. Então essas são as grandes características do amor, que poderia dizer esse amor sacrificial. E por que a vida de amor ela é essencial para a igreja? Cara, para pensar, Gálatas capítulo 6, verso 5. Deixa eu ver se é isso para eu não falar errado aqui. Mas na edição do podcast eu acredito que vocês vão corrigir alguma coisa. É 5, 6, deixa eu ver aqui. Gálatas 5, 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera, que atua, que funciona pelo amor. João 13, Jesus diz assim: nisso todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Entende? Então a grande expressão de Deus para o homem João disse, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Então Deus, desde que criou o homem em uma expressão de amor. Deus amou o homem e criou ele. Então o homem não foi criado por um acaso, o homem não nasceu, o homem não evoluiu de uma ameba que virou um macaco, que virou um homem. Entendeu? Então assim, não houve nada dessas coisas. Né? O Deus criou o homem na sua essência de amor. Sim. E colocou o amor dentro do homem. Por isso que quando o primeiro homicídio está prestes a acontecer, Deus tenta chamar aquele homem para uma conversa, dizendo, filho, há algo ruim aí dentro de você, você precisa dominar, governar sobre isso. Então, uma pessoa que ama a outra, ela se governa, ela se domina para não ferir a outra. Então, nós temos autoridade em relação a esse amor. Temos. Nós conseguimos colocar ele para fora. Sim, sim. E é da nossa parte se esforçar para que isso aconteça. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu tenho visto um sistema polarizado, onde falou tanto de amor, porque para pensar. Eu estava conversando com a minha esposa no carro, hoje especificamente. A gente tem uma geração que ela não pode ouvir que ela está errada. Mas foi a geração que menos sofreu. Porque eu venho de uma geração onde, se eu falasse algo errado, eu apanhava. Se eu fizesse algo errado, eu apanhava. Sim. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar para comprar. E a minha geração, ela cresceu em uma realidade. Aí vem uma nova geração que eu ouvi não inúmeras vezes, não pode, não vai, tal. E aí vem uma geração que não ouviu um não da forma certa. Uma geração que foi doutrinada eu amo a psicologia, é um ramo muito bom, mas na década de 90, a psicologia veio com a ideia que não se pode disciplinar uma criança com a vara da correção. Mas a Bíblia mostra que é possível isso. Você é a favor do espancamento? Nunca. Eu nunca espanquei meus filhos, nunca bati neles com violência.
eu nunca me irei para discipliná-los. Pelo Sim. contrário, eu até falava com a minha esposa, quando você estiver irada, não discipline. Se acalme, vá lá, oriente porque você está disciplinando e discipline. E na verdade, assim, para um pai e uma mãe é doloroso bater no filho, né? Sim, sim. Então, um pai e uma mãe que espanca já tá em um Dentro do nível... aspecto natural. É. Dentro do aspecto natural, você ver aquela criança tendo que sofrer por uma coisa que ele mesmo fez. Uhum. Agora, para pensar. Deus é a expressão exata do amor. Sim. João diz em João 4 que Deus é amor. Sim. Deus é amor. Aí Adão faz a besteira que fez. Quem botou Adão para fora? Deus. Você Ainda entende? colocou uns anjos com espada de fogo, E né? para Adão não voltar, entendeu? Ainda fechou o lugar de uma forma que Adão não pudesse retornar. Uhum. Então, assim, não tem como você questionar o amor de Deus. E por que ele fez aquilo? Deus disciplinou Adão para que ele não perdesse toda a geração de Adão. Uhum. Então, quando eu disciplino os meus filhos, como a Bíblia diz que quem ama, Provérbios diz assim, quem ama ao seu tempo disciplina. Sim. Ao seu tempo, ao tempo que aquela criança precisa. E quem ama faz isso. Então, o amor, ele não pode ser tido somente no âmbito emocional. Uhum. Ai, tão bom, faz coraçãozinho. Eu sou contra isso. Eu não só não faço, mas eu não sou contra essas coisas, entende? Faça coraçãozinho com a mão, com o pé, com o que você quiser. Mas, de fato, andem em amor. Não venha só falar de amor para mim, entende? Porque se você fala, vamos um exemplo, nas últimas eleições, houve um partido específico que meio que quis se firmar em cima do amor, mas roubando as pessoas. Vem falar de amor para mim, o político diz que me ama, me abraça e está roubando as verbas que seriam para o meu benefício, para o benefício da população. Você entende? Então, assim, ou nós despertamos para o amor por obras, de fato, ou a gente vai ter problema a longo prazo, porque eu tenho visto um amor de falácia e não um amor de fato de ações e de obra, entende? É aquilo que Tiago meio que diz com a fé. Acho que o pastor Tiago, na época, ele estava revoltado lá, né, o apóstolo Tiago, porque ele diz assim, me mostra a tua fé, mano, aí sem obras, que eu, através das minhas obras, vou te mostrar a minha fé, como é que fé funciona. Você entende? Então, imagina, todo mundo falando de fé, que a gente até vive isso hoje, tá? Sim. Né? Depois a gente pode até fazer um podcast para resolver isso, porque quanta gente fala de fé? E a fé opera pelo amor, né? E aí você vai ver a vida dos caras, não tem fé Não tá nenhuma, operando não no tá amor. operando em fé, porque os caras não estão andando em amor, estão falando mal um do outro, estão passando a perna um no outro, ministros passando a perna um no outro, irmãos dentro da igreja passando a perna um no outro, e cara, é uma confusão terrível. Nós tivemos uma reunião esse domingo, né, que passou, e aí eu lembro que você citou sobre o livro de Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. Sim. E às vezes, pelo título, você pode ficar até escandalizado. Oh, meu Deus, no altar da idolatria sexual. Só que, na verdade, quando você vai lendo o livro, você percebe que tudo que aqueles homens viviam era justamente pelo egoísmo. Sim. Por não andar em amor, né? Então, a questão do egoísmo, do egocentrismo, da pessoa querer só se beneficiar, ela acabava não vivendo o amor de Deus para com os outros. Na situação específica do livro, é sobre sexualidade. Sobre sexualidade, que pode ser qualquer outra área, né? Sim. Então, assim, quando a gente vive em amor, na verdade, a gente beneficia o outro, né? Sim. A intenção é beneficiar o outro. É o que Deus fez, né? E quando Deus a gente amou e deu o melhor que ele tinha. não vive em amor, a gente tenta se beneficiar. A gente vem de um mundo onde primeiro o meu, depois o tô nem aí. E na situação com você, pastor, em relação à sua vida, qual foi um dos teus maiores momentos em ter que viver esse amor, em ter que andar, porque eu sei que isso é cotidiano, ter que viver o amor. Sim. Mas em qual foi um desses maiores momentos em relação ministerial? Ah, o pastor, porque o pastor vive em amor. Tá ali dentro do ministério. Eu vivi 2 grandes desafios nessa área de amor, de amar pessoas. Uhum.
O primeiro dele foi um desafio, eu não vou falar o ano, porque se eu falar, as pessoas vão Sim, associar em lugares, situações, e aí a minha ideia não é essa. O primeiro dele foi quando eu fui acusado de algo que eu não fiz. E a minha liderança na época, ele falou mal para mim, para as nossas lideranças, porque o ministério funciona assim. Eu aqui na minha igreja eu sou o pastor principal. sim, Então eu tenho 4 pastores auxiliares. sim. No caso você, o pastor Marcos, o pastor Jonas e o pastor Calho. Cálio. É como se eu quisesse pegar um de vocês e tirar vocês do ministério. Só que Uhum, vocês já estão no ministério, um exemplo. Vocês já são licenciados. Então, uhum. para eu tirar vocês desse processo, eu teria que dar uma boa justificativa para o ministério. Dizer, olha, eu Sim, vou afastar o pastor Anderson temporariamente, porque ele está em pecado, assim, 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 assim. Tem um testemunho, a gente já sentou com ele, ele confessou o seu pecado, a gente vai precisar afastar ele para ele ser tratado, né? uhum, Então eu teria que fazer dessa forma para tirar você da condição que você está hoje. sim. E não, eu não gosto dele, eu não gosto, que ele só vive de chapéu, eu não gosto dele, então tô brincando, né? Então, eu não gosto dele, então não funciona assim. Aí o que é que eu posso começar a fazer? Falar para Renato, que é o nosso supervisor, Sim. que você tá rebelde. Cara, antes tá muito rebelde. Antes só vive me confrontando. Eu digo uma coisa, antes não faz. E aí eu tô fazendo a sua cama lá junto à autoridade maior, Aham. entendeu? E aí foi isso que aconteceu. E aí eu fui pro confronto, né? Eu fui pro confronto. Porque é uma coisa da minha personalidade. Como eu não era muito polido em amor, e esse ir pro confronto me trouxe danos, me Sim. trouxe muito danos. E olha, cara, que eu tinha lido o Amor, o Caminho para a Vitória várias É, vezes. eu me recordo que no Amor, o Caminho para a Vitória, tem um momento que Kenneth Reagan ele vai ministrar em uma igreja E o cara não dá e comida a ele, né? não dá comida, ainda coloca ele num quarto todo sujo, É, né? E aí ele no passa vários galinheiro. dias sem, no galinheiro, que ele disse que era o galinheiro, que tava todo sujo, parece que só jogaram a cama lá e colocaram ele para dormir. E ele fica vários dias sem comer. E aí ele poderia pegar e ligar para o super, Superintendente da região, que era amigo dele. que era como se fosse o supervisor do É, nosso ministério, né? isso, exato. E falar sobre esse pastor. Só que ele decide guardar o Guardar o coração coração. e ele decide que não ia ser por intermédio dele que aquela Sim, pessoa ia sofrer o dano. sim, Porque ele sim. sabia que ele ia colher aquilo que ele Sim, estava sim, plantando, sim. mas que não seria por intermédio dele. Sim, sim. Então, assim, não foi uma forma também de dizer assim, ah, não, vou só passar o pano aqui em cima É. desse cara. Não. Foi tipo, cara, eu sofri, eu tô Ele, sofrendo. ele vai cair e o empurrão não vai ser meu. É, Mais ou menos isso, isso. entendeu? Então, aí eu fui, rapaz. Eu não andei em amor naquela condição. E aí eu sofri muitas consequências, né? Uhum, Depois disso. Passaram-se anos e aí depois eu vivi uma outra experiência. E nessa realmente eu não tinha como não acionar a minha liderança, uhum. porque a pessoa estava afetando um membro da minha família. Havia uma coisa que afetava um membro da minha família, Sim, que eu não tinha como resolver. Eu tinha que resolver aquilo, como não envolvia a minha pessoa, não era uma coisa pessoal comigo, sim. era uma coisa com uma outra pessoa e eu tinha que resolver aquilo de toda forma. Então eu fui para nossas lideranças e depois tive que liberar perdão sobre essa pessoa. E realmente liberei perdão. Se alguém perguntar assim, essa pessoa mudou? Eu espero que sim. Eu espero que essa pessoa tenha mudado, tenha melhorado nesse aspecto. Porque essas foram as duas grandes situações que eu vivenciei. Uma eu de fato falhei, porque era uma coisa que só envolvia a minha vida, não envolvia mais ninguém. E aí quando envolve só você, Uhum. beleza, você se resolve. Mas quando envolve outras pessoas que são inocentes na história, às vezes a gente tem que ter uma postura mais bíblica, né, sobre isso. E eu não estaria andando em amor, não, porque eu não tinha autoridade sobre aquela pessoa para resolver. Eu não Uhum. tinha autoridade. Então eu tinha que, de fato, que ir com quem tinha autoridade.
E graças a Deus tudo se resolveu. E eu tive que liberar perdão por causa da forma como foi feito. Sim. E se você perguntar, a pessoa já pediu perdão a você? Nunca me pediu perdão. Nunca veio falar comigo, dizer assim, olha, cara, sobre aquela situação toda, eu quero te pedir perdão porque eu falhei e tal. Mas isso não me incomoda. Isso não me incomoda porque eu decidi perdoar. Eu decidi liberar. Então isso é uma questão que a gente tem que resolver às vezes, entende? E como foi isso dentro do seu coração, pastor? Foi algo instantâneo, assim, tipo, decidi, pronto, acabou, passou. Não, nunca é. Nunca é assim, como apagar e desligar a luz. Aham. Entendeu? É você apaga, a luz acende sozinho. Você apaga de novo, você apaga, ela acende, entendeu? Aham. Então é como mais ou menos isso, até que ela não acenda mais, até que aquele sentimento não tenha mais espaço para sair pela sua boca, pelas suas ações. Então você tem que realmente neutralizando aquela ideia. Que dependendo da pessoa, dependendo do emocional, a pessoa vai se isolar, vai entrar em um estado de depressão. Sim, Dependendo, você vai ficar pensando coisas ruins todo o tempo. sim. Você fica pensando em maldade todo o tempo, entende? Vai muito da personalidade da pessoa. Então, a minha personalidade, eu queria que fosse de me isolar, mas não é de me isolar. É de eu ficar tramando o mal. Então, eu tenho que estar controlando isso todo o tempo. Né? Então, até que aquilo, você olha para aquela pessoa, você lembra daquela situação e ela não te provoca mais. Eu gosto de dizer isso, ela não te provoca mais. É como um corte que está sarando, até que só tem a cicatriz. Não dói Sim. mais nada. A cicatriz ficou lá. Mas uma pessoa que você decidiu andar em amor com ela, você traz ela pra perto? Se ela não mudar, não. Se ela não mudar, não trago. Não trago. Eu vou explicar por que eu não trago. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu Jesus. Mas ele traz o pecador para perto, se o pecador não se arrepender e aceitar Jesus? O pecador vai ser salvo se não aceitar Jesus? Não. Então isso é uma condição bem básica para nós entendermos. Porque quando você traz alguém para dentro do convívio que ela não mudou, você vai ter problema. Você já teve aquela experiência de abraçar alguém que está com o desodorante vencido? E você abraça ela e você fica com aquele cheiro dela e você diz, cara, vou ter que tomar um banho, mano. Aí você vai e toma um banho, aí a pessoa tá ali, você vai abraçar ela de novo? Não. Você vai dizer, mano, vai tomar um banho que aí eu vou te abraçar, mano. Não vou te abraçar mais não, mano. Pelo amor de Deus. Entendeu? Você vai dar um banho nela. Ela vai ter que tomar um banho. Eu não quero tomar banho, que eu fiz um voto com Deus e passar um ano sem tomar banho. Então tá bom, vai ficar um ano sem eu poder te abraçar, porque você entende? Então a gente entende isso dentro de alguns aspectos. Mas quando chega nessa questão de relacionamentos, que é o que envolve o amor, a gente acha que não, eu tenho que suportar aquela pessoa. Sim. Me ferindo, onde só eu tenho que andar em amor com ela, e de fato eu vou andar em amor com ela. É porque quando a gente olha, às vezes, né, em Coríntios lá, que o amor é paciente, é longânimo. Sim. Aí a gente pensa sobre essa questão Sim, mas de se tudo você- sofre, tudo espera, tudo crê, Mas tudo suporta. uma das características do amor é falar a verdade. Aham. Falar a verdade. Então, se eu digo à pessoa, olha, se você não mudar, eu não posso te trazer para dentro do meu convívio. Entende? Pare para pensar. Você contrataria um pedófilo para tomar conta dos seus filhos? Não, Mas ele se arrependeu. mas não contrataria. Você entende como funciona? Aí aquele cara, ele deu fruto já de arrependimento? Ainda não. Ainda não. Ele ainda não deu fruto de arrependimento. O que seria fruto de arrependimento? Passar muito tempo sem produzir aqueles resultados que você produz. Entende? Um fofoqueiro, o que seria eu saber que um fofoqueiro mudou? Ele passar muitos anos sem fofocar. Entendeu? O que seria um adúltero se arrepender? Ele nunca mais adulterar. Sim. Tá entendendo? Então, assim, são situações que você realmente tem que Tem que ver ponderar. as obras, né? Exatamente, tem que ver as realmente- obras. Ah, mas o amor é paciente, eu não estou sendo não em perdoá-lo? Uhum. Só em eu perdoá-lo e não guardar mágoa no meu coração com ele, falar com ele quando ele estiver na minha frente. Se eu souber que ele está com dificuldade, eu mandar uma ajuda, isso já é
a minha expressão de amor por ele. Agora, trazer ele Sim. para dentro do meu convívio, onde ele não mudou, eu não concordo. E quem discordar, eu também respeito. E você falou a Eu questão, isso desrespeito. é a minha expressão de amor para com ele. Então, também isso demonstra que cada pessoa ela tem uma forma diferente de expressar o amor. Sim. Você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Não. É um livro muito bom. Quem quiser ler, ele fala como as 5 formas de o amor ser demonstrado. Uhum. Né? Uma delas é falando, a outra é tocando, a outra é presenteando, a Uhum. outra é honrando. Então, existem várias formas de você amar alguém. Uhum. Uma pessoa pode nunca dizer que ama você, mas quando você olhar a vida dela, você vai ver que ela sempre te amou, porque ela nunca te abandonou, ela nunca saiu do seu lado, ela nunca fez o mal a você, só fez o bem. Aí tem alguém que diz que te ama todo dia e te fere, e aí? Uhum. Quem de fato está com a expressão de amor? Quem tá te honrando ali, quem Exato, tá. exato, exato, entende? Então, assim, eu não estou com essa ideia, eu não estou negligenciando e não quero que as pessoas não falem umas para as outras que amam. Eu Sim. quero que falem, porque falar que ama é uma das expressões de amor, é uma forma de amor. Falar a alguém que eu amo a vida dela é uma expressão de amor. Paulo começa a maioria das cartas dele falando sobre como ama os irmãos em Cristo, entende? Eu amo vocês em Cristo. E essa é uma expressão bíblica. E agora, pastorzão, como é que eu vou saber quando você disse que me ama, se você tem o amor filéus por mim ou você tá tendo que usar o ágape? Cara, o amor filéus, ele vai se desenvolver a partir do momento da recíproca. É uma palavra um pouco difícil, né? Quando você dá e recebe. Né? Então, é recíproco. Você Aham. dá e recebe, dá e recebe. Então, isso alimenta o amor filéus. É um amor de comunhão, um amor de amizade. Esse amor, ele precisa receber. Ele dá, mas ele precisa receber. Se ele não recebe, ele começa a ficar mal. Ele para de dar. Se o amor filéus não recebe, ele para de dar. Uhum. Entende? Já o amor ágape não. O amor ágape, ele dá incondicionalmente. Se a pessoa não está te dando, não tem problema, eu vou continuar andando em amor. Entende? A tendência do amor filial nas pessoas é porque elas se chateiam com uma, só que elas se chateiam com todo mundo. Uhum. Né? Quem anda no amor filéus, quando um exemplo, um homem às vezes que vive no amor filéus pela esposa, ou amor eros, e ele tem uma decepção, ele às vezes não quer mais relacionamento com nenhuma mulher, e às vezes ele passa a maltratar todas as mulheres ali para frente, porque ele teve uma experiência ruim. Então Uhum. você vê que a pessoa não está no amor ágape, no Sim. amor do tipo de Deus. Porque se o amor do tipo de Deus, eu posso ter uma experiência ruim com você, Sim. mas isso não quer dizer que todo mundo é ruim. Entende? Eu vou continuar fazendo bem às pessoas. Uhum. Independente de que uma pessoa me machucou, me ofendeu, entendeu? Então, isso tem sido uma coisa que dentro da igreja, uma pessoa te fere, você sai da igreja. Uhum. Então, você ama aquela igreja, filéus, porque a igreja alguém da igreja não te retribuiu como você gostaria, e aí você ficou magoado. Aí você sai da igreja. Entendeu? Aí vai para outra igreja que lá no início você vai receber amor filéus das pessoas também. Sim. Todo mundo vai, e aí, É porque quanto cara? mais próximo você fica, aí sim Mas começa às vezes os conflitos, né? É. Aí alguém vai lá e bate na ferida de novo. Aí você, aí de repente, onde é que você tá? Fora das igrejas. Uhum. Igreja não presta porque ninguém anda em amor. Cara, mas se você andar no amor ágape, um irmão vai te ferir, não tem problema. Só tem ele. Tem muitos irmãos dentro da igreja para eu mas foi o pastor que me feriu. Beleza, aí só tem o pastor. E você pode continuar, entende? Então essa é a questão de você andar no amor filéus. Você tem que andar no amor ágape. Porque se uma pessoa me fere, eu não fico com raiva de pessoas. Você acredita que é por isso, então, que hoje tem muitos desigrejados? Sim, sim. Porque as pessoas são quem mais fala de amor, já viu? Que os desigrejados nas redes sociais são que mais cobram amor, Sim. mas eles não querem andar nesse amor sacrificial, de se Sim. submeter dentro de uma Eles querem que igreja. as outras pessoas se sacrifiquem por Por eles. elas, entende? Então, aí é onde entra o amor egoísta, né? Se tiver, não existe amor egoísta, mas é esse É o egoísmo, amor né? a si mesmo, É. né?
Amor, mas aí uma das características do amor já é esse, né? Não busca os seus próprios interesses. Sim, E a maioria dessas pessoas estão buscando os interesses delas. Porque eu quero uma igreja que me compreenda, sim. né? E aí começa a surgir igrejas que concordam até com o pecado. Aham. Repreender o pecado não é mais amor. Entendeu? Então alguém pode andar na cachorrada e só dizer, não, eu amo Jesus, cara, eu amo Jesus, Jesus é bom, Jesus é lindo. E Jesus me ama também, mano, Jesus me ama também. Porque se fosse dessa forma, aí os profetas também que repreendiam o pecado na antiga Sim, aliança não estavam andando em não amor. estavam andando em amor. O próprio Jesus, quando repreendeu o pecado, não Sim. estaria andando em amor, entendeu? Então, andar em amor ela vai além de sentimentos e vai além do que eu acho, o que eu penso. É plena palavra de Deus. Eu penso assim, Uhum. entende? E em relação a essas questões que você vivenciou e tudo, isso foi um processo. Eu sei que agora foi um processo que teve que ir exercendo esforço para que aquilo acontecesse, para que você realmente conseguisse perdoar e andar em amor. Mas foi um processo muito longo, pastor? Porque às vezes a gente vê pessoas na igreja que passam 20 anos, Sim, 10 anos sim, e estão com mágoa de alguém. Eu vejo, na sim, verdade, até no meio da minha parentela, não daqui do Amapá, tá? Mas da minha parentela por parte de pai. sim, Eu vejo porque eles são muito rancorosos. Então eu vejo irmãos que não falam com irmãos há muitos anos. sim. E isso demorou muito para você? Eu gosto de usar esse exemplo. Se você tem que fazer uma fisioterapia, 10 sessões Uhum. em um mês, e você falta 8, em um mês seu problema vai se resolver? Não. O médico prescreveu 10 sessões de fisioterapia em um mês para você fazer. Mas por algum motivo você não as fez. Uhum. Por algum motivo você não foi. No outro mês você volta no médico. Doutor, não melhorei, doutor. O Uhum. doutor vai dizer assim: você fez as 10 fisioterapia? Não, só fiz 2. Uhum. O médico vai rir de você. Entende? Agora, se você tivesse feito as 10 fisioterapia bem certinho e não tivesse sido o resultado, o médico iria dizer: oxa, vamos ver o que está acontecendo, Sim. porque você não fez. Então, o problema das pessoas passarem muito tempo por, por não amarem e nem mágoa é porque elas não querem andar à luz da palavra assim que acontece o problema. Uhum. Entende? Estou muito ferido para perdoar agora. Já ouvi tanto essa expressão, cara, que você não tem noção. Cara, você quer perdoar? Não, estou muito ferido ainda para perdoar. Então ela tá o quê? Adiando a fisioterapia. Sim. Tá entendendo? Porque Deixa o sangue esfriar, deixa a passar. fisioterapia ela vai colocar o seu corpo no lugar de volta. Você tá lá todo torto, parecendo um papagaio que caiu do puleiro, né? Tudo quebrado. A fisioterapia ela vai pegar, ela vai doer, Uhum. vai fazer doer para aquele músculo que foi danificado e que agora precisa da restauração, volte a ter a movimentação correta. Uhum. Isso não é assim, aplica uma injeçãozinha aí. Não. É uma coisa que você dói, machuca mesmo. Porque tem que voltar a funcionar. E as Uhum. pessoas elas começam assim, não, ainda tô muito ferido para poder perdoar. E não existe isso. Existe, tá bom, vou perdoar. Eu sei que eu tô magoado, mas eu vou perdoar. E aí você começa a lançar perdão. Isso é uma fisioterapia espiritual. Então, conforme isso que você falou agora, andar em amor ele é dolorido. Sim, claro que é. Se não fosse, todo mundo andaria de boa, tá todo mundo. Não, andar no amor do tipo de Deus é dolorido, cara. Porque você vai Amém. ter que perdoar pessoas que estão te ferindo. Você vai ter que amar pessoas que não concordam com você e falam mal de você. E te Sim, apontam e às vezes até inventam mentiras contra você. Você vai ter que continuar amando, porque não tem a ver com elas. Tem tem a a ver ver com com você. você. Entende? Eu não amo porque, eu gosto tanto de fulano. Não, eu amo porque Deus manda amar. E Jesus fala isso claramente, né? Diz, não, quando os discípulos disseram, você é tão bom, isso não sou bom, não.
bom é o Pai que me enviou. Amém. Então, cara, mesmo Jesus andando em amor, aqui ele disse assim, olha, eu não estou aqui por causa que maravilhoso estar com vocês, não. É porque eu estou numa missão que o Pai me mandou, então eu vim. Amém. Então isso é amor, entende? Eu gosto muito de uma parábola que diz assim, né? Um filho, o pai falou com um filho, filho, vai trabalhar na vinha. Eu vou, pai, eu vou. Esse é o filho mais velho. Aí falou com o filho mais novo, filho, vai trabalhar na vinha. Não, eu não vou, não quero trabalhar na vinha. Vamos usar essa parábola agora no sentido de amor. O primeiro filho, ele disse, eu vou. É como se ele dissesse, não, pai, eu te amo, eu te amo. Tu é o melhor pai do mundo. Hashtag pai lindão, né? Mas não fez o que o pai queria. O outro disse, eu não vou, não sei o que. Mas no caminho se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Aí Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? Aquele que se Aquele arrependeu. que disse que ia e não foi, e o que disse que não ia mais foi. Que não ia, mas foi. Eu faço a pergunta, uma pessoa diz que ama, e as ações dela é contra o amor. Aí alguém nem te diz que te ama, às vezes até é ríspido contigo em alguma situação, mas na hora que você precisa, ele é o primeiro a estar lá para te socorrer. Quem de fato ama? Quem está lá para socorrer. Você entende como funciona? Então o amor do tipo de Deus, ele é esse tipo de amor. Então e a gente precisa trazer ele para dentro da igreja, resgatá-lo, né? E eu fico olhando como os cristãos estão se perdendo nesse contexto emocional. Se ferem por qualquer coisa. Até os pastores têm que ter até cuidado agora no que estão falando, porque as pessoas estão com os ouvidos muito sensíveis. E fica até difícil de você desenvolver uma boa ministração. Amém. Entendeu? Mas ele tem que andar em amor. Amém. Então, nós também temos aqui na nossa livraria um novo tipo de amor, do E.W. Kenyon. E logo, logo está chegando também Amor, o Caminho para a Vitória. Amém, amém. Você pode estar procurando, mas isso aqui é uma benção. Muito bom esse livro. E extraordinário. Você pode estar procurando aqui na nossa livraria, após os cultos, ou até no dia. Nós temos aqui uma pessoa que está diariamente, que é o pastor Jonas aqui. Você pode procurar ele. Vim aqui na igreja comprar livros. Pode vir. Presentear alguém. Porque assim, eu posso dizer da seguinte forma, teve um momento da minha vida que eu passei por uma dificuldade que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar. Só que chegou um momento em que aquilo ali parecia que ia me explodir. E eu lembro que eu fui comprar um livro. E eu saí desesperado naquele dia para comprar um livro. Então, eu já sabia qual era o livro, porque eu sabia o que eu estava precisando e eu sabia o que eu queria. E eu saí para comprar aquele livro e eu fui e foi uma manhã, eu saí. Então, assim, de repente você pode estar passando por alguma situação e você precisa de um socorro. E nós estamos aqui justamente para isso. Sim. Então, a igreja pode te auxiliar em relação a isso. Temos o livro aqui e, de repente, você vai atrás de uma literatura, pode estar procurando o pastor Jonas, ele está aqui na igreja de segunda a sexta, amém. das 8 até as 5 da tarde, né, pastorzão? De 8 às 17. Só que tem um horário de almoço. Tem um horário de almoço, 1, né? meio-dia, 11 horas 11 até 1 hora. Então, durante esse período de expediente, você pode estar procurando aqui, ou nos nossos cultos, né? Na quinta-feira, 19h30, e no domingo, às 18 horas. Culto Flame também, às 19h30. 19h30. É um sábado sim, um sábado não. Esse próximo sábado já vai ter. Então você pode estar procurando. E também receber a palavra, porque é a palavra que nos ensina a andar em amor. Então, conforme a gente vai se enchendo da palavra, a gente vai aprendendo a operar e andar em amor. Porque isso é contínuo, né, pastor? Amém, é contínuo. Não existe, tipo, eu cheguei no ápice do amor e agora não vou precisar mais disso. Então, seja inspirado com essa palavra, avance naquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.